Rapaziada, Cabo Verde faz história e consegue mais um empate nessa Copa do Mundo. É isso mesmo, Cabo Verde empatou com o Uruguai em 2-2 e, cara, que jogaço, meus amigos. Então bora falar um pouco sobre essa partida, né? Eu já fiz um vídeo curto, mas trazendo aqui um vídeo longo pra gente poder falar mais um pouco do que foi esse baita jogo de Cabo Verde, né? A partida começou e, de fato, era um Cabo Verde que vinha para se defender, né? Começava a se defender num 5-4-1 e o Uruguai circulava muito a bola, né, tentava atacar mais pela faixa central e estava tendo dificuldade em atacar com a bola pelo chão, né? O Uruguai vinha trocando esses passes, até finalizou mais vezes do que a seleção de Cabo Verde nessa primeira parte do jogo, porém ainda com muitas dificuldades, né, de fato de criar algo com perigo, né? E Cabo Verde também não estava conseguindo sair muito, né, dessa pressão do Uruguai, que de fato não era uma pressão, né, efetiva, né, com finalizações perigosas, mas era uma pressão que encaixotava um pouco a saída de jogo da seleção de Cabo Verde, que em um dos raros ataques conseguiu uma falta no campo de ataque e Kevin Pina, isso mesmo, o cara bateu de longe, fez um golaço de falta, um senhor golaço para dizer o mínimo, né? Ele chuta a barreira do Uruguai, abre o Muslera, teve um tempo de reação lenta, eu acho que ele não contava que a barreira ia abrir, e assim saiu o gol do 1-0 para o Cabo Verde, cara. É isso mesmo. Antes da parada para hidratação, o Cabo Verde já estava vencendo por 1-0 a seleção uruguaia, né? Fizeram aquele empate heróico contra a Espanha, começaram assim contra o Uruguai. Depois, a equipe do Uruguai tem a parada para hidratação, começa a se arrumar e começa a chegar mais no campo de ataque, começa a criar mais oportunidades e aí começa a melhorar dentro do jogo. Acredito que a partir dos 35, 40 minutos, de fato foi ali quando o Uruguai entrou na partida, começou a criar oportunidades e nas duas finalizações que chutou ao gol, fez o gol. Não, dessa vez não deu pro vozinha, né? Aos 44 minutos, o Max Araújo fez um 1-0, depois de um cruzamento que vem na área, ele chega meio de peixinho fazendo o gol ali, né? E é assim que a bola que o Uruguai conseguiu chegar, né? Se no chão não estava conseguindo furar essa defesa do Cabo Verde, estava super bem ali, né, postada e defendendo muito bem, tiveram que apostar na bola aérea e fizeram esse primeiro gol aos 44. E já nos últimos lances, ao 45 mais 6, o Canóbio, ele mesmo, jogador que está aí no Fluminense, apareceu depois de um toque do Max Araújo, né, que já tinha feito o primeiro gol. Ele vai lá, aparece e faz o gol do 2-1, o gol aí que dá a vitória para o Uruguai e fecha o primeiro tempo em uma vitória uruguaia. Claro, um Uruguai que rodou mais a bola, um Uruguai que chutou mais vezes, mas o jogo com 3 finalizações no gol, 2 finalizações no gol que o Uruguai deu, e eles fizeram os 2 gols. Cabo Verde com um chute no gol e um gol, cara. Assim, muita precisão, né, quando chutaram ao gol, mas de fato era um Uruguai que, você olha assim, né, não fez um futebol maravilhoso para estar conquistando a vitória. Cabo Verde eu acho que jogou assim dentro do que Cabo Verde tinha de ideia de jogo, achei que foi até melhor do que a própria seleção uruguaia, né, que fez ali mais um bom final de primeiro tempo do que uma partida boa ali, do que uns 45 minutos mais interessantes do que Cabo Verde, que volta bem para o segundo tempo. Acho que a conversa no intervalo, né, motivou bastante os jogadores e eles voltam bem para a segunda etapa, continuando se defendendo ali naquele 5-4-1 que poderia variar, né, quando o Cabo Verde ia por ataque, eles até colocavam mais homens, né, no ataque do que apenas 2, né, do que ou apenas um, né, para se defender. Eles fecham bastante, né, fecham essas duas linhas com um cara que fica saltando em cima dos jogadores de ataque, né, jogadores de defesa no caso do Uruguai. Ele fica meio que saltando, né, para dar essa primeira linha. Aí essa linha de 4 ela vai rotacionando conforme a pressão do atacante vai, né? Então o Cabo Verde estava se defendendo assim e começava a apostar em alguns contra-ataques. Quando o Uruguai estava lá atrás, eles subiam mais para pressionar, porque queriam morder para buscar esse gol de empate, porque eles sabiam quanto valioso era um empate. E eles conseguiram. Um vacilo do Uruguai, né, que está com uma bola no campo defensivo ali por cerca de mais ou menos 12 a 13 minutos, né, um pouco menos até que isso, uns 17, né, na verdade mais um pouquinho, né, quase 20 minutos, o Uruguai ele dá um vacilo que custa caro, né? Cobra um lateral para trás, o Matias Oliveira ele vai tocar pro zagueiro, só que o passe fica curto. O Muslera, não sei porquê, porque a bola não estava nem dentro da área, ele começa a sair do gol. Na expectativa, acho que de sair do gol e sair cortando a bola, mas é tipo assim, ele estava muito longe. E aí ele sai do gol, totalmente fora do tempo de bola. O Hélio Varela
que não é o Varela do Uruguai, assim, do Cabo Verde, ele antecipa o goleiro do Uruguai, dando um domínio de coxa. Ele tira o goleiro, depois com o gol aberto ele só chuta meio que de cobertura e faz o gol de empate da seleção de Cabo Verde. É assim, aos 62 minutos, o Cabo Verde vinha melhor nesses primeiros 17 a 20 minutos aí até o gol. Eles conseguiram se defender bem, armavam esses contra-ataques que dava perigo para a seleção uruguaia e foi assim que saiu o gol de empate. Até mais ou menos a parada para hidratação, né? O Cabo Verde vinha fazendo isso, vinha se defendendo bem, conseguiu apostar em alguns contra-ataques. Quando chegava no contra-ataque, trazia perigo. Às vezes estava com dificuldade nessa última bola, mas aproveitou esse erro aí da seleção do Uruguai para de fato colocar ali um empate no placar. E o restante do jogo, meu amigo, foi uma pressão do Uruguai. De fato, eles não chegaram até a fazer o 3-2, num gol anulado, que por pouco que Cabo Verde não tomava aquele gol, porque o jogador estava impedido por um tracitozinho de nada, né? Uma canela ali que ele estava impedido. Então, era de fato um Uruguai que voltou a pressionar bastante, né? Criava oportunidades, colocou ali a defesa de Cabo Verde para suar, meu amigo. Os caras terminaram o jogo exaustos, mas conseguiram terminar com esse empate. Mas o grande lance, né, dessa pressão do Uruguai que aconteceu foi o próprio Canóbio. Ele que começou, né, fazendo ali, sendo um herói, quem sabe fazendo o gol ali da virada do Uruguai, ele termina meio que como o cara que poderia ter dado a vitória e não deu, né? Num contra-ataque do Uruguai, já nos acréscimos, o Canóbio sai em escapada pelo lado direito em velocidade sozinho, e a marcação quando começa a chegar, ele chuta. E ele bate a bola vai na lua, um foguete que ele deu, é verdade, mas a bola subiu demais. Era uma bola que talvez com menos força e mais direção no gol, ele poderia ter um resultado melhor, e quem sabe poderia ser o gol do Uruguai, e o roteiro do jogo poderia estar totalmente diferente, provavelmente teria se confirmado uma vitória uruguaia. Então, cara, olha como é que as coisas dos jogos são, né? O Canóbio teve a bola do jogo no seu pé, e ele que fez o gol que deu uma vitória momentânea para o Uruguai, poderia ter confirmado a vitória, mas não, ele acabou perdendo essa oportunidade, o placar se manteve o mesmo, empatado, e uma boa atuação de Cabo Verde, cara, mais uma vez, né, consegue um empate contra a Espanha naquela primeira rodada, com uma grande atuação do Vozinha e um sistema defensivo muito sólido. Hoje o Vozinha nem apareceu tanto, é verdade, mas uma grande atuação do sistema defensivo da seleção de Cabo Verde, que aguentou a pressão. Os caras terminaram, como eu disse, extremamente cansados, eles se dedicaram muito para o jogo, porque sabiam, né, a importância desse empate. Que agora, como é que fica a situação de Cabo Verde, né? A Espanha tem 4 pontos, é a líder do grupo, o Uruguai vem com 2 pontos na segunda colocação, porque tem mais gols do que Cabo Verde, que vem na terceira colocação, ambos com 2 pontos. E o último colocado é a Arábia Saudita. No último jogo, o Uruguai vai jogar contra a Espanha, tudo indica que é uma vitória espanhola, e com isso, Cabo Verde precisaria no minimamente de um empate, ou até, quem sabe, uma diferença ali de saldo de gol, né, quem sabe, para poder classificar. Mas se Cabo Verde empatar com a Arábia Saudita na última rodada e a Espanha vencer o Uruguai, Cabo Verde está classificada, cara. Então, é um cenário que pode favorecer Cabo Verde, que para mim merece muito a classificação e vem fazendo uma campanha histórica, apesar de passar ou não para o mata-mata. Eles começam uma Copa do Mundo na sua primeira Copa, garantindo um empate contra a Espanha, garantindo um empate contra o Uruguai, que não são seleções fáceis, são seleções campeãs aí da Copa do Mundo, né? O Uruguai tem 2 títulos, se você for somar as Olimpíadas lá, são 4 títulos mundiais, a Espanha tem 1, a Espanha que também é a principal favorita, irmão. É uma vitória gigantesca, né, de Cabo Verde, não é uma vitória, né? Porque você vai falar, mas não são os 3 pontos. Mas para eles, cara, esse embate é a mesma coisa que uma vitória. Ainda mais pela boa atuação que eles tiveram e a forma como eles enfrentaram as duas seleções. Tiveram sim seus momentos de ir para ataque, mas hoje, nessa partida contra o Uruguai, então foram seleções que ela se impôs contra as seleções que tem um futebol assim que talvez com uma qualidade muito maior do que a própria seleção de Cabo Verde, que tem esperança de ir para o mata-mata. A gente fica aqui na torcida. Mas é isso, se você gostou do vídeo, hoje foi um pouquinho mais longo, porque esse jogo entregou bastante coisa. Então é isso, deixa o like, já se inscreve se quer acompanhar a Copa do Mundo, seleção brasileira e tudo mais, já fica aqui no canal, já deixa o like, também entra aqui na playlist, né, que tá tendo essa série de vídeos aí de análise, tem vários, se não me engano, já tô no 15, 16, é tanto jogo da Copa que a gente já até perde a conta. Então já entra lá, revisa aí todos, se você quiser ver algum jogo específico que eu gravei, você pode conferir lá. Então é isso, valeu e tchau!